Antoine de Saint-Exupéry tem uma frase célebre que diz assim: Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Há um ditado popular que diz assim: quem planta vento, colhe tempestade. Por que eu estou dizendo isso? Neymar Júnior é responsável por uma série de atitudes erradas fora do campo, não é dentro do campo, fora do campo, que não tem nada a ver com o Neymar dentro do campo, no Barcelona, no PSG, no Santos, na seleção. Dentro de campo ele é uma coisa, excelente jogador. Fora de campo ele tem atitudes erradas que não me cabe julgar, que quem tem que responder é ele. Então essa frase de Antoine Saint-Exupéry combina bem com as atitudes dele. Ele cativou isso, essas coisas ruins para ele. Ele atraiu para si uma série de coisas ruins e reação de torcedores de vários segmentos da sociedade mundial. Brasileira, francesa, espanhola e mundial. Quem planta vento colhe tempestade. Ele plantou vento, está colhendo tempestade. Tudo bem. Errar é humano, ninguém é perfeito. O único perfeito foi Jesus Cristo e foi crucificado. Mas não justifica um grupo de torcedores, que na minha opinião são vândalos, ir para a porta da casa dele para fazer tumulto, movimento, protesto. Lugar de torcedor é na arquibancada. Se tem que protestar, vai protestar na arquibancada. Vai gritar na arquibancada. Sem violência. A partir do momento que o torcedor deixa os muros do estádio para ir para a porta da casa do jogador, para fazer protesto, para tumultuar, para intimidar social, moral e psicologicamente ele e a família dele, o torcedor então perde a razão. Essa guerra psicológica que os torcedores do PSG estão fazendo contra o Neymar só tende a piorar as coisas. Enquanto isso persistir, Neymar não vai mais jogar tranquilamente como o Neymar joga, como é típico do atleta, o profissional de futebol Neymar Júnior. Então, a partir daí, as coisas têm que ser olhadas com outros olhos, tanto da parte dele, como da parte da diretoria do PSG e da parte das autoridades policiais de Paris. Porque a partir do momento em que o torcedor sai do estádio para ir para a porta da casa dele, para fazer o que fizeram essa semana, é uma coisa muito séria, é um problema sério, é até perigoso, porque está em risco a integridade até física dele quando um grupo de torcedores, embora pequeno, sai da sua casa e vai para a porta da casa dele para fazer o que fizeram. Imagine se nesse tumulto, nesse protesto, com gritos fora Neymar e outras coisas mais, não foi só com Neymar, foi com Messi também, mas com Neymar foi pior, porque foram para o portão da casa dele. Imagine se nesse meio tem um maluco e de arma em punho e dá um tiro, ou joga uma bomba, ou sei lá, taca fogo ali, etc. Não é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer. A gente vê isso no Brasil e na França é pior ainda, porque a torcida francesa tem fama de ser uma torcida arrogante e violenta. A torcida do PSG, principalmente. Então é preciso que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Porque lugar de torcedor é na arquibancada. O jogador, dentro de campo, se ele não jogou bem, a torcida tem todo o direito de vaiar, de protestar, de pedir a saída dele, sem violência. Saiu dali, não tem mais função de torcedor. E esse grupo que foi para o portão da casa dele
na minha modesta opinião, são vândalos. Vândalos. A gente condena isso no Brasil, condena na Sul-América, a Copa Libertadores está mostrando isso, o Campeonato Brasileiro 2021, 22 e o atual mostrou isso, torcedores que brigam, se matam, combinam briga por telefone, que vão para a porta de estádio, vão peitar treinador, vão peitar jogador. A gente critica aqui, mas a coisa está tomando um volume muito grande, que agora foi lá, em Paris, no portão da casa do jogador. Quando eu disse que tu te torna responsável por tudo aquilo que cativas, eu não falo isso com alegria no coração não, porque deve ser horrível você estar dentro da sua casa e receber um grupo de malucos aos berros, até com megafone, com faixas, com cartazes, no aconchego do seu lar, dentro da sua casa, com a sua família, depois do jogo, depois do treino, algumas horas já no início da noite. É horrível. Mas ele cativou isso para ele, com as atitudes que ele tomou fora do campo. Não condeno, porque, como eu disse, o ser humano é de carne e osso, e beliscar dói e é falho. Plantou vento, colheu tempestade. Por que ele plantou vento e colheu tempestade? Exatamente por causa de algumas atitudes dele. Não vai muito longe, alguns anos atrás, ele maltratou um torcedor na arquibancada do Stade de France. Então é preciso que essas autoridades que viram isso, tomem atitude, porque está ficando perigoso. O futebol deixou de ser entretenimento para ser um esporte de vingança, de luta, de guerra, de briga, de intolerância principalmente. Então é isso que eu tenho a dizer. O jogador errou? Tudo bem. Então vão lá no clube e peçam para mandar ele embora. Pede para sair. Agora, dessa forma não. Saiu da porta do estádio, vai para a porta da casa dele, aí já não é mais, perde a razão, não tem mais noção do que está acontecendo. É gente sem noção, gente maluca, gente idiota. Tá? Eu continuo pedindo a você que nos prestigie aqui no canal Toque de Crack Oficial, no blog, no Instagram e no TikTok, para que a gente possa continuar fazendo diariamente esse trabalho de jornalismo esportivo. Paz e bem.